Há algo irracional e profundamente perturbador em uma fotografia antiga, menos especialmente quando ela carrega mais do que a memória de pessoas e lugares. Ella Pod Counter. Sombras vivas, do inexplicável. Imagine álbuns empoeirados, guardados em sótãos escuros, revelando rostos que nunca pertenceram à família. Formas translúcidas que flutuam atrás de figuras humanas, olhos que parecem seguir você mesmo, a partir de um negativo. Essas são imagens carregadas por aquilo que muitos chamam de eco do além. Neste episódio do Enigmas das Sombras, vamos mergulhar em 3 fotografias clássicas que ficaram famosas por supostamente registrar fenômenos sobrenaturais. Mas não vamos apenas mostrar as fotos. Vamos contar as histórias por trás delas. Quem as tirou? Por que foram mantidas em segredo por décadas? E o que estudiosos e investigadores descobriram quando, enfim, decidiram escanear cada milímetro dos negativos. Começamos pela foto de uma velha mansão vitoriana, datada dos anos 1920. Um fotógrafo amador, apaixonado por retratos de família, registrou uma reunião festiva no salão principal. No entanto, quando revelou o filme, notou algo estranho. Uma figura feminina de aparência etérea parecia pairar sobre as cabeças dos convidados, com mãos alongadas e semblante sombrio. A princípio, outros imaginaram que era apenas uma falha no revelado ou um artefato de luz. Mas com o tempo, a imagem se tornou célebre entre os caçadores de fantasmas. O mais inquietante é que a família retratada na foto não tinha nenhuma pessoa com aquelas feições. Ninguém sabia quem era aquela mulher esmaecida. Alguns parentes mais velhos contaram que a mansão foi palco de uma tragédia. Uma moça apaixonada por um dos moradores morreu tragicamente no jardim. E desde então, dizem que seu espírito ronda os corredores invisível para os olhos comuns, mas captável pelas lentes mais sensíveis. As lendas familiares cresceram, e a fotografia se tornou um tipo de prova visual dessa assombração. Depois, há um registro ainda mais misterioso. Um conjunto de negativos descobertos em um velho porão, pertencente a um estúdio fotográfico abandonado. Entre retratos clássicos, um dos negativos revelava algo que não havia sido visto no momento das sessões. Uma sombra escura, quase como fumaça, pairava atrás do retratado, mudando de forma conforme o ângulo. O retratado era uma bailarina, elegante e graciosa, vestida com traje clássico. Na revelação, a sombra parecia quase envolvê-la, como se a protegesse ou via aprígenas. Pesquisadores que analisaram os negativos com a ajuda de microscópios ópticos observaram grãos incomuns de prata nas áreas onde a sombra aparece. A densidade dessas partículas era atípica, sugerindo que não se tratava de poeira ou sujeira comum. Além disso, ao fazerem brincadeira de expor novamente os negativos em luz intensa, algumas formas mudavam discretamente, como se a sombra tivesse uma consistência quase viva menos, e talvez, em parte consciente. O terceiro caso nos leva a um vilarejo rural, onde um fotógrafo itinerante tirava retratos das famílias locais em visita à feira. Durante décadas, ninguém notou nada muito estranho nas fotos, menos até que, por acaso, um neto herdeiro decidiu digitalizar os álbuns da família. Em uma das imagens, entre os rostos sorridentes das crianças e adultos, surgiu um garoto de aparência pálida, com expressão melancólica. Ele estava vestido como alguém de outra época, e sua forma parecia quase transparente. Quando o neto perguntou à avó sobre esse menino, ela ficou pálida. Contou que, quando jovem, ela conheceu um menino cujo nome é Miguelito, que morreu afogado no rio próximo, mas disse nunca ter ouvido falar de uma foto dele. Esse relato levou a uma reviravolta. O neto localizou velhos registros de batismo e encontrou a certidão de um Miguelito que morreu no rio anos antes da chegada do fotógrafo itinerante, e o traje que ele vestia na morte era muito semelhante ao retratado na tal fotografia. Investigadores paranormais sugeriram que o menino apareceu para ele através de uma janela temporal, um eco de uma vida que jamais foi fotografada antes, mas que encontrou um modo de se manifestar nos negativos do fotógrafo. Mas nem todos acreditam em explicações sobrenaturais. Há estudiosos de fotografia e muitos céticos que argumentam que os fantasmas nas imagens são artefatos técnicos. Dupla exposição, luz espalhada, imperfeições químicas no filme, ou mesmo deterioração com o passar dos anos. Uma análise meticulosa feita por um laboratório especializado demonstrou que alguns negativos antigos têm contaminação por substâncias tóxicas ou por vapores na câmara escura, capazes de afetar a emulsão fotográfica e gerar formas estranhas menos. Mas esse tipo de distorção não costuma ter o padrão organizado de um rosto humano ou uma figura. Além disso, alguns pesquisadores da área paranormal afirmam que parte dessas manifestações pode estar relacionada a campos eletromagnéticos fracos ou a radiações residuais, zonas onde a energia emocional das pessoas que viveram no local ficou impregnada no ambiente. Dessa forma,
A câmera, ao capturar uma cena, registra não apenas a luz, mas também uma espécie de fantasma energético, que persiste no tempo. Essa teoria vem ganhando força entre caçadores de fantasmas modernos, que combinam experimentos de fotografia com detectores de variação magnética, tentando mapear onde essas aparições são mais prováveis. Testemunhas que preservam esses álbuns antigos têm relatos impressionantes. Algumas pessoas afirmam sentir arrepios ao folhear as páginas, como se alguém invisível estivesse observando. Em diversos casos, ao olhar para as fotos com uma lanterna, surgiam sombras que pareciam reagir à luz, ou reflexos sutis, que não existiam quando a imagem era revelada. Há até quem diga que enquanto editavam digitalmente essas fotos para restaurar a cor, viram brilho nos olhos das figuras translúcidas, um brilho que não existia na imagem original impressa. Outro ponto que aumenta o mistério é que muitos desses álbuns foram escondidos ou guardados longe. Famílias mencionam que não era seguro mostrar aquilo para todo mundo, que existia uma superstição de que revelar tais imagens poderia trazer algum tipo de maldição, de que eles chamavam a atenção do outro lado. Alguns fotógrafos relatam que as câmeras antigas, especialmente modelos de médio formato ou de placas de vidro, tinham uma sensibilidade diferente, talvez encantada menos para coletar algo além da luz visível. Há ainda casos em que as fotografias antigas são rastreadas até mosteiros, conventos ou casas centenárias, que passaram por eventos traumáticos, mortes, suicídios, tragédias. Nesses logs, muitos acreditam que a dor e a energia intensa desses momentos ficam impregnadas nas paredes, no ar, e podem emergir nas fotografias como sombras, rostos e figuras etéreas. O investigador espiritual chegou a afirmar que comum numa dessas fotos aparecesse uma freira com o rosto coberto, olhando de canto de olho, uma aparição que ele relacionou com registros históricos de uma irmã que desapareceu misteriosamente no convento. Há gerações, à medida que nos aprofundamos nesses casos, uma pergunta inevitável surge: estamos realmente olhando para fantasmas ou apenas para imperfeições técnicas? Há algo mais profundo por trás dessas imagens antigas, menos algo que desafia nossa compreensão de tempo, memória e vida após a morte. As fotografias se tornam portais visuais para um mundo onde passado e presente se misturam, onde as sombras não são apenas ausência de luz, mas presença de algo que permanece. No fim, a verdadeira força dessas imagens talvez não esteja apenas em provar que existe algo sobrenatural, mas em nos lembrar de que nossas próprias vidas, nossos sentidos são limitados. Talvez o que pensamos ser um simples defeito de filme seja, na verdade, um vislumbre de algo maior. Talvez cada fotografia seja um convite para olhar além, para questionar o que existe nas bordas da realidade visível. E você, que assiste agora ao Enigmas das Sombras, o que acha dessas fotografias antigas com aparições inexplicáveis? Será que são meros enganos da química fotográfica de outro tempo, ou evidências de algo que persiste entre as dimensões? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com quem também se interessa por mistérios, e inscreva-se para que possamos continuar a desvendar juntos esses ecos das sombras. Porque, no meio do silêncio e da escuridão, as imagens falam, e as sombras nunca esquecem.